Bom dia, me chamo João Pedro Monteiro do Carmo e venho aqui apresentar o meu projeto, que é a espectrometria de infravermelho como uma das alternativas para modelar a dinâmica dos nutrientes nas pastagens destinadas à produção de bovinos de corte. A coautora desse projeto é a doutora Geise Loures Guerra e a orientadora é a professora doutora Ivone Eurica Mizubuchi. O projeto é apoiado financeiramente pelo CNPq. Eu curso o quarto ano de Medicina Veterinária na UEL. A importância desse projeto se vê em que a bovinocultura de corte no Brasil se baseia principalmente na criação de bovinos a pasto, utilizando forragem. Para se usar essa forragem da melhor forma, é necessário fazer análises químicas dela. Porém, as análises tradicionais, elas são demoradas, custosas e, além do mais, ainda são poluentes. Então, se buscou alternativas para esses métodos. Entre elas se destaca o NIR, que é a espectrometria de infravermelho próximo, que realiza a análise de forma muito mais econômica, ecologicamente correta e de forma mais rápida. Logo, nesse projeto, se objetivou a criação de modelos de predição da composição química da Braquiária brisantha cultivar marandu, para assim a gente conseguir desenvolver conhecimento na área e sobre a utilização principalmente desse método nas áreas das agrárias, principalmente com forragem e fezes. Em relação à metodologia, começou-se coletando as amostras em propriedades que tinham diferentes tipos de solo. Além disso, elas foram coletadas em diferentes estações do ano. Foram coletados principalmente forragens, fezes e solo. O equipamento utilizado para as análises espectrais foi um Force-NIR System XDS. Em relação aos métodos tradicionais, foi realizada as análises laboratoriais de matéria seca, matéria mineral, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, lignina e digestibilidade in vitro. Além disso, as amostras foram encaminhadas para o VISNIRS para gerar um espectro de cada amostra. Em relação às análises estatísticas, foi principalmente realizado nos testes das análises tradicionais a análise descritiva dos dados, com teste de variância, teste T e de comparação de médias e do teste Tukey. Foi utilizado o software R em duas diferentes versões. A análise do componente principal foi aplicado aos dados espectrais, tanto nas fezes quanto nas forragens, e além disso, nas forragens foi usado o algoritmo de Kennedy-Stone para definir os conjuntos de calibração e validação. No caso das fezes, outros critérios foram adotados, como a distância de Mallahan-Nobbs, sendo que os softwares utilizados foram o Asclambler e InEasy. A regressão de mínimos quadrados parciais foi aplicado nos dados espectrais e nos dados obtidos pela análise tradicional, correlacionando os dois. Os critérios de seleção dos modelos principalmente foram através dos erros de calibração e predição, além dos coeficientes de determinação, entre outras variáveis. Em relação aos resultados obtidos por esse projeto nas análises químicas, ficou comprovado que os diferentes tipos de solo e as estações do ano afetam sim a composição química das forragens, principalmente na questão da lâmina foliar e do como mais bainho. Como exemplo, a proteína bruta, que foi constatado que na lâmina foliar ela foi mais alta do que no como mais bainho. Outro exemplo é o FDN, que no caso dos solos do tipo basalto foi menor do que nos solos do tipo arenito. Em relação às análises alternativas e os modelos de predileção criados, a maioria deles foi avaliado muito bem, sendo que a maior diferença dos erros foi observada na digestibilidade e também no NDT, sendo que não são tão significativas. O coeficiente de determinação foi alto tanto na calibração quanto na validação da maioria dos elementos, sendo que na proteína ele atingiu níveis excelentes de 96 e 94. Como conclusão desse trabalho, a gente chega que a espectrometria de infravermelho próximo, ela pode ser sim uma alternativa, desde que seja bem calibrada para a utilização dos métodos tradicionais. Ela é uma alternativa rápida e eficiente e, como constatado pelo projeto, ela tende a ter uma boa precisão, principalmente na determinação dos componentes nutricionais da Braquiária brisantha cultivar marandu. Agradeço ao UEL pela realização do evento e ao CNPq pelo financiamento da bolsa.